Oswaldo, o doutor Jeová Kenny não está ainda na sala? Estou Você sim. está me ouvindo? Você está me ouvindo, Oswaldo? Alô? Opa, entrou. Alô? Oi, eu estou presente aqui, estou aguardando minha chamada. Ok, desculpe. Seja bem-vindo, viu? Estão ouvindo? Estão ouvindo? Agora sim. Pronto. Muito obrigado, doutor professor Eurico Arruda. Muito obrigado pela sua explanação. Muito boa. Agora nós vamos ouvir o doutor Jeová Kenny Baima Colares. Ele vai falar sobre validade da imunização e estratégias de vacinação para a garantia da eficácia. O doutor Kenny, como é normalmente chamado, ele foi graduado aqui na Faculdade de Medicina da Universidade do Ceará, tem mestrado e doutorado em Ciências Médicas pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, é infectologista e preceptor do Hospital de Saúde, Hospital São José, de Doenças Infecciosas, professor e pesquisador do curso de Medicina da Universidade de Fortaleza. Doutor Kenny, o microfone é seu. Bom dia a todos, espero que estejam conseguindo me ouvir. Projetar aqui a minha tela, peço que me avisem aí se a projeção está sendo feita de forma adequada. Tá boa. Eu agradeço aos membros da academia, especialmente o professor Oswaldo Gutierrez, que me fez o convite. É uma grande honra estar aqui com vocês e tentar continuar um pouco a abordagem que o professor Eurico fez. Ele já adiantou algumas coisas muito importantes aqui que eu queria abordar. Esse foi o tema que me foi destinado. Eu achei ele um pouco enigmático, eu imaginei que o professor Eurico ia falar um pouco sobre a parte básica, né? Interpretei aqui que a gente iria falar um pouco da parte um pouco mais aplicada, um pouco mais clínica, né? Então, fala da eficácia, da segurança e da efetividade das vacinas no controle da pandemia, né? Espero que seja isso mesmo que é esperado. Então, estou pensando em dividir em 4 partes essa apresentação. Uma falar sobre a questão da Covid, a imunidade à doença mesmo, né? A imunidade natural. Apresentar os ensaios clínicos das vacinas e focar um pouco das 3 vacinas que estão disponíveis no nosso país, porque são muitas vacinas e muitas informações. Falar um pouco sobre o que já tem sobre a efetividade, ou seja, a utilização na vida real dessas vacinas. E, no final das contas, o papel da vacina no controle da pandemia. O professor Eurico já adiantou essa parte para mim vai ficar muito mais fácil falar sobre o vírus, o coronavírus, e a importância dessa proteína de superfície, a proteína S, tanto na fisiopatologia, porque ela é a proteína que vai reconhecer um receptor na superfície da nossa célula, como a chave reconhece uma fechadura, e vai permitir a entrada do vírus, e também é contra ela que é produzida boa parte da resposta imunológica, e é a proteína alvo que é utilizada para desenvolvimento de praticamente todas as vacinas, né? Essa proteína se liga a esses receptores da enzima conversora de angiotensina, o professor Eurico já adiantou isso aqui. Isso faz com que ele tenha a capacidade de entrar em vários tecidos do nosso organismo e entrando por diversos mecanismos causar doença, desde doença leve a doença grave, como todos já têm conhecimento. A resposta imune à doença, o professor Eurico já pôs a importância da replicação do vírus, a resposta celular, a imunidade mediada por células no controle da doença, a resposta mediada por anticorpos. Ainda tentamos decifrar por que, apesar de todos termos um sistema imunológico, em algumas pessoas parece que tudo funciona bem, em outras pessoas parece que o sistema imunológico ele
funciona de uma forma disfuncional e talvez explique em boa parte a evolução desfavorável, né? Quando a gente estiver falando de doença, a gente vai falar de imunidade celular e humoral, quando estiver falando de vacina também. Quando a gente pensa em vacina, as vacinas começaram a surgir por uma observação humana da dinâmica das doenças infecciosas, né? Quando a pessoa tem uma infecção, ela pode ser assintomática, mas geralmente ela é uma infecção sintomática, a pessoa tem a doença, aquele que não evolui para o óbito vai evoluir para a cura. Claro que existem outras doenças que cronificam, não faz muito a nossa abordagem, não bate muito com a abordagem dessa doença. E aqueles pacientes que curam, historicamente era observado que eles não desenvolviam novamente doença, né? Sendo assim, o princípio das vacinas seria uma tentativa de fazer. Então, quer dizer, se uma doença, ao entrar em contato com o hospedeiro, vai gerar uma proteção que vai fazer com que ele não adoeça novamente, a gente vai tentar, ou seja, a humanidade foi tentando bolar formas de fazer isso artificialmente. Apresentar para o sistema imune do indivíduo fragmentos ou partes ou aquele micro-organismo inativado, para que assim se desenvolva uma resposta imunológica. Esse seria mais ou menos o princípio. Só que chama a atenção que nem todas as doenças infecciosas elas têm cura, né? Existem algumas doenças, como por exemplo o HIV, em que o sistema imunológico ele é incapaz de clarear essa infecção, né? Existem algumas doenças que a pessoa pode ter diversas vezes, né? Eu posso citar exemplo como a tuberculose, como a sífilis, como a malária, são doenças, então nem toda doença infecciosa vai gerar uma imunidade protetora definitiva, né? Então, quando a gente começou a lidar com essa doença, a grande pergunta é, qual o grau de proteção que essa doença vai fornecer? O princípio das vacinas todo vem da tentativa de imitar a natureza, e de uma forma geral a gente poderia simplificar aqui, aquelas doenças em que a resposta imune do hospedeiro leva a uma proteção, uma alta proteção contra uma nova infecção, geralmente elas são mais favoráveis no desenvolvimento de vacinas mais protetoras, né? Para aquelas doenças, não é à toa que não temos vacina para HIV, não temos vacina para tuberculose, não temos vacina para malária, né? Doenças que o sistema imunológico não consegue controlar de uma forma adequada, de uma forma geral, também não é tão fácil desenvolver vacinas completamente protetoras. Então, essa relação, a resposta do nosso sistema imune à doença natural e à vacina, elas muitas vezes têm uma certa superposição, né? Então, desde abril do ano passado, começam a sinalizar na literatura algumas informações, né? Inicialmente, alguns indivíduos que depois de receber alta do hospital, com coleta de PCR negativo, lá na frente foi fazer um PCR e deu resultados positivos. Isso aqui foi a primeira publicação nesse sentido, mas houve uma sequência de publicações e que tentava interpretar essa situação. A maioria desses indivíduos não tinham sintomas, mas alguns poucos tinham, né? Então, esse primeiro fenômeno de o teste voltar a ficar positivo depois que a pessoa recebia alta, começou a despertar essa preocupação. Será que a pessoa pode ter essa doença mais de uma vez? Mais adiante, começaram a haver relatos de situações de adoecimento. Esse foi o primeiro que foi relatado em maio do ano passado. Lá na China, eles perceberam que 9% dos pacientes que internaram nesse hospital estavam internando pela segunda vez. Então, não era apenas uma pessoa que estava tendo teste positivo novamente, mas ela estava adoecendo e internando novamente. Então, começou a ficar mais provável essa ideia de que talvez a gente possa ter essa doença duas vezes e a proteção não seja uma proteção tão elevada. Em junho, existe essa publicação francesa, que ele relata que esses 11 casos, né, que é uma coorte francesa, que reuniu no país 11 casos de indivíduos que estavam tendo a doença pela segunda vez, e 3 desses indivíduos foram a óbito. Então, esses estudos foram sendo cada vez mais publicados, essa ideia da recorrência, ou seja, doença que pode se ter mais de uma vez. Aqui no Ceará, nós tivemos aí a satisfação de publicar, acho que foi a primeira publicação no país que relatou casos, relatamos 6 casos de indivíduos profissionais da saúde, que com intervalo aí de cerca de uma centena de dias, desenvolveram novamente um quadro clínico compatível com Covid, confirmado com Infelizmente, não conseguimos sequenciar essas amostras, porque não conseguimos ter acesso a essas amostras,
Já em outubro de 2020, a gente já estava relatando 12 casos, e agora, finalmente, fechamos o ano, né? Em fevereiro, relatamos a casuística de 2020, até dezembro de 2020, 76 casos com suspeita de reinfecção. Por que suspeita? Porque nós não tivemos como sequenciar esses casos. Em agosto, então, é publicado o primeiro caso que foi reconhecido oficialmente como uma reinfecção pelo SARS-CoV-2. Um indivíduo em Hong Kong, profissional de saúde, que teve doença em março de 2020, ficou bom, e depois, até por fazer uma viagem, ao passar por uma triagem no aeroporto, estava completamente assintomático, mas deu um PCR positivo, e foi feito o sequenciamento desse vírus e foi demonstrado que eram vírus bem diferentes, mostrando que era uma reinfecção. E aí a ideia de que poderia haver uma reinfecção foi pela primeira vez comprovado. Aqui em setembro já eram reconhecidos 6 casos no mundo, e a partir daí a gente vem tendo uma sequência de relatos de casos como esse. Apresento agora alguns trabalhos que tentam fazer essa avaliação em forma de coortes, né, para ver se isso existe, qual é a proporção de reinfecção que a gente pode esperar na população. Então, um dos estudos que eu encontrei foi esse estudo, é um estudo dinamarquês, é um estudo populacional. Eles, durante a primeira e segunda onda, eles fizeram cerca de 4 milhões de testes, ou seja, cerca de quase 70% da população foi testada. Na verdade, 10 milhões de testes realizados em 4 milhões de pessoas, quase 70% da população foi testada. E aí eles avaliaram indivíduos que tinham PCR positivo com mais de 90 dias de intervalo, né? Entre essa primeira onda e a segunda onda. E aí ele fez várias avaliações, mas a avaliação principal que ele fez, ele mostrou que o acometimento foi de mais ou menos 0,195 a incidência, né? A razão de incidência, mostrando que existiria uma proteção de 80,5%, ou seja, de cada 100 pessoas que não teve a doença, a infecção pelo SARS-CoV-2, 20 ou 19,5 seria a chance de pessoas que já tiveram a doença de ter a doença de novo. Então, quantifica-se aqui o risco de se ter a doença novamente por volta de 20%, né? Então, começa a ver que isso não é uma coisa tão rara assim. Mas é um estudo populacional. Temos essa outra coorte, que é uma coorte feita com profissionais da saúde na Inglaterra, são profissionais do NHS, Sistema de Saúde inglês, são cerca de 20 mil, 17 mil indivíduos, né? Ele organizou uma coorte de pacientes que tinham ou uma história de PCR positivo no passado ou um anticorpo positivo na entrada dessa coorte, e indivíduos que não tinham história de PCR negativo ou positivo e que tinham sorologia negativa na entrada dessa coorte. O indivíduo aqui que positivasse, ele saltava dessa coorte para essa coorte. Então ele avaliou esses indivíduos e viu, depois desse intervalo de tempo, 155 indivíduos aqui tinham tido uma infecção, 1.704 tinham tido uma infecção. Então, fazendo os cálculos, eles tinham uma coisa parecida, ou seja, que haveria a infecção prévia, ela daria uma proteção de 84%, próximo daquele 80 e pouco por cento que o outro trabalho colocou, né? E essa reinfecção aconteceu mais ou menos com a distância de 200 dias, mais ou menos mostrando que a doença ela leva uma proteção, mas essa proteção é uma proteção parcial. Finalmente, esse aqui o professor Eurico já citou esse artigo, que é o artigo que avalia cerca de 2 mil indivíduos, quase 3 mil indivíduos, que eram recrutas jovens que estavam entrando para os Marines nos Estados Unidos. E eles fizeram uma quarentena de 2 semanas, fizeram PCR durante esse período para poder ver se eles não estavam infectados previamente, e fizeram acompanhamento por 6 semanas, depois que passavam por esse processo, né? Claro, são indivíduos jovens, né? E também foi mostrado uma chance de reinfecção, uma razão de incidência por volta de 82% menor, mostrando mais uma vez aquela relação de que, aparentemente, a chance de uma pessoa ter uma reinfecção estaria em torno de 20% quando comparado à população geral. Então, aparentemente, essa doença ela leva uma proteção parcial.
E os níveis de anticorpos, como o professor Eurico já colocou, são importantes nesse sentido, né? Então, por que isso estaria acontecendo? O professor Eurico já chamou a atenção de que desde o começo chama a atenção de que a resposta sorológica desses indivíduos, nem todo indivíduo soroconverte quando tem uma infecção pelo vírus, e nem todo indivíduo permanece com essa sorologia positiva por mais tempo. Obviamente existe a imunidade celular, mas cada vez é muito valorizado em termos de proteção vacinal a resposta de anticorpos, e aparentemente pelo fato desses indivíduos não terem níveis adequados de anticorpos, eles podem ficar suscetíveis a novas infecções, né? A questão das variantes, em parte isso pode estar acontecendo por conta de novas variantes de vírus que são capazes de driblar a resposta imunológica que é desenvolvida contra a doença, fazendo com que o indivíduo possa novamente se infectar. Existem uma série de trabalhos avaliando a influência que essas variantes podem ter na resposta, na proteção contra a doença e na resposta imune contra as vacinas, né? De uma forma geral, aparentemente, não parece haver uma proteção ou uma chance de escape imunológico muito grande com a variante inglesa. Parece haver uma proporção, uma possibilidade leve a moderada de alteração da resposta imune pela variante sul-africana, e a brasileira tem poucas informações que ainda são pouco consistentes, né? Então, talvez essa parte da equação esteja em parte, a redução da resposta humoral, a insuficiência da resposta humoral, em parte, a mudança, a variação do vírus podem estar respondendo por essa situação. E aí, em relação às vacinas, né? Essas vacinas foram desenvolvidas em tempo recorde. Aqui é o tempo que foi necessário para o desenvolvimento de vacinas para outros vírus. Em 2020, se estimava talvez no máximo 12 ou 18 meses o desenvolvimento das vacinas. Felizmente, em menos de 12 meses foi possível se desenvolver as vacinas. Elas foram desenvolvidas seguindo as mesmas fases de segurança que as outras vacinas, mas utilizando uma série de recursos, né? Aproveitando tecnologia que já era conhecida, fazendo investimento para que os processos que geralmente eles aconteciam em série acontecessem em paralelo. A fabricação das vacinas já fossem realizadas durante os testes, para que esse processo fosse inédito, né, de oferecimento de uma vacina em tão pouco tempo de evolução. A tecnologia envolvida, o professor Eurico já falou que existem várias formas, de uma forma geral, de oferecer aqueles peptídeos, aquelas proteínas do vírus para o nosso sistema imunológico, para dessa forma treiná-lo para enfrentar a doença quando ele tiver contato. De uma forma geral, existe um privilégio nas vacinas a fazer a composição com a proteína S, né, para levar a produção de anticorpos contra a proteína S do vírus. Já existem aí 99 vacinas em ensaios clínicos, né, e 184 em fase pré-clínica, então a quantidade enorme de vacinas sendo produzidas. Vacinas para serem realizadas em 1 dose, 2 doses, 3 doses, vacinas inclusive de uso intranasal, ou seja, nós temos muita novidade. O que nós temos atualmente provavelmente é a primeira geração de vacinas. Muitas outras vacinas estão surgindo, talvez com potencial de ter uma eficácia maior do que a que nós temos agora. Mas o que temos agora, eu vou falar um pouquinho rapidamente das 3 vacinas que estão disponíveis aqui no Brasil. A primeira delas é a Coronavac, né, que utiliza um vírus inativado. O estudo de fase 3 dela ainda está em pré-print, não foi publicado. Eles fizeram uma comparação aí de indivíduos profissionais de saúde, né, que não tinham infecção prévia pelo SARS-CoV-2, e randomizaram esses indivíduos para tomar Coronavac ou placebo, né, em dose que se dê 0 ou dê 14 até dê 28, para prevenir o COVID sintomático. Só chamar a atenção que esses indivíduos, 95% deles eram indivíduos com menos de 60 anos, por isso que não existe tanta informação relacionada à eficácia dessa vacina com mais de 60 anos, né? Não tem tanta informação assim. E a eficácia apresentada pela vacina, como uma proteção global a qualquer tipo de sintomatologia, foi de 50,7%, né?
quando a gente estratifica por formas um pouco mais graves, grau 3 ou mais da classificação do OMS, que seria aquele indivíduo que já tem sintomatologia ambulatorial mais severa ou hospitalizado, essa proteção foi um pouco maior, de 83,7%, né? E nenhum dos pacientes no braço da vacina teve doença mais grave. Então, mostrando que a doença tem uma proteção razoável para a doença leve e uma boa proteção contra as formas mais graves da doença, que na verdade é aquilo que mais interessa. Em termos de eficácia de subgrupo, chama a atenção que aqueles indivíduos que foram vacinados com um pouco mais de intervalo pareceram ter uma proteção um pouco maior, quando o intervalo entre as doses era um pouquinho maior. Em termos de evento adverso, uma vacina que é relativamente segura, né? Quer dizer, poucos efeitos, de uma forma geral, pouca diferença em relação ao placebo. As principais diferenças aqui foram a reação local, dor no local da vacinação e reações mais leves, grau 1, né? Então é uma vacina relativamente segura em relação às outras, tem poucos efeitos adversos. A segunda vacina seria a vacina de Oxford, a AstraZeneca, uma vacina baseada num vetor viral. Esse trabalho é um trabalho que já foi publicado agora em janeiro, que ele tenta sintetizar, fazer uma avaliação interina de 4 trabalhos diferentes. Ele acaba se tornando um pouco complicado, porque a tentativa é de juntar 4 trabalhos diferentes, que têm algumas diferenças, né? Para começar, alguns indivíduos foram vacinados com meia dose, por conta de uma falha de protocolo, que não receberam a dose inteira. Alguns indivíduos receberam como braço controle vacina de meningococo, alguns receberam salina. Então ele tem alguma complexidadezinha para a gente conseguir entender. Alguns grupos foram vacinados, né, na primeira e segunda dose com a dose padrão. Alguns indivíduos foram vacinados com meia dose e dose padrão. Os intervalos também foram variáveis, né, mas a avaliação, enfim, do trabalho seria a eficácia contra a doença em mais de 14 dias da segunda dose. E a eficácia, por várias avaliações, aqui ela varia um pouco, né? Mas chama a atenção também aqui, antes disso, a característica dos indivíduos, especialmente poucas pessoas incluídas com idade acima de 60 anos, né? Então também é uma vacina que teve poucos estudos em pessoas de mais idade. E a eficácia rondou aqui, a eficácia geral foi de 70%. Variou um pouquinho entre aqueles braços de estudo e as diferentes formas de avaliar, mas teria uma eficácia de 70% de proteção. Vamos em frente. Vamos em frente. Em relação aqui isso aqui é a proteção da vacina. Em relação aos efeitos colaterais, chama a atenção nas últimas semanas a preocupação com esses eventos relacionados a risco de coagulação ou risco de sangramento, né? Alguns trabalhos têm feito essa avaliação. Esse aqui faz uma comparação entre a incidência desses fenômenos na população geral, na Dinamarca e Noruega, e entre as pessoas vacinadas, e aparentemente existe um aumento, que ele aqui quantifica o maior aumento aqui, seria de 2,5 casos a mais por 100 mil indivíduos, ou seja, que é estimado um risco relativamente pequeno em relação à doença, em relação a outras coisas que levam, digamos, a um risco aumentado, mas isso aqui está em plena discussão, observação, em ebulição essa discussão. Finalmente, a vacina da Pfizer, né, que é a última que chegou para a gente. Esse trabalho aqui também que fez a avaliação dessa vacina comparada ao placebo, envolvendo aí quase 40 mil indivíduos na avaliação de eficácia. Já tinha um envolvimento de mais indivíduos, uma proporção alta de indivíduos com idade mais avançada, então a vacina que tem uma segurança maior, tanto para ser utilizada um pouco mais cedo, porque ela foi testada a partir dos 16 anos, como um pouco mais tarde, porque ela foi avaliada com indivíduos que vão até 89, 91 anos, né? E a eficácia da vacina, por várias, da primeira dose foi por volta de 82%, depois da segunda dose por volta de 95% foi atingido, né? Os efeitos colaterais, especialmente reações locais, que é maior na primeira dose do que na segunda, maior nos mais jovens do que nos mais idosos. Reações sistêmicas são mais importantes nessa vacina, a dinamia, fadiga, febre, também parece ser mais importante na primeira dose do que na segunda, e mais importante em indivíduos mais jovens do que em indivíduos mais idosos. Na vida real, tem alguns trabalhos já mostrando, né? Esse trabalho mostra a vacinação em Israel,
no período que vai até fevereiro de 2021, cerca de 500 mil indivíduos vacinados, comparado com 500 mil indivíduos não vacinados, mostrando a proteção, né, que ronda em 92%, 94%, mas aqui já chama a atenção uma coisa que a gente não vê nos ensaios de vacina, é que continuam acontecendo, apesar de um número pequeno, de pacientes com doença grave. Então tem muita gente que está chocado porque tem pessoas vacinadas sendo internadas ou até evoluindo para óbito. Na hora que a gente sai dos ensaios clínicos com N relativamente restrito para números muito maiores, a gente observa que, mesmo aqui em Israel, existiu pacientes que evoluíram para óbito nos vacinados. O número é bem menor, mas não existe uma proteção vacinal perfeita. Mesmo essa vacina que é dita que é a que tem uma proteção mais elevada de 95%, isso continua acontecendo, né? Esse outro estudo também americano também fez essa avaliação na vida real, risco de internação de pessoas acima de 65 anos, de acordo com a sua vacinação. Também chega até 95% de redução da chance de vacinar em indivíduos que já estavam completamente vacinados, com mais de 65 anos, mas ainda existiam pessoas vacinadas, completamente vacinadas, precisando se internar. Então é importante a gente encarar que as vacinas são boas, protegem, mas essa proteção não é absoluta, né? Dados mais recentes de Israel, mostrando também uma melhora importante da epidemia entre eles, né, uma queda da incidência, especialmente entre os mais idosos, mas mais uma vez a proteção não atinge, chegando aqui nos óbitos, não atinge os 100%. Então vamos continuar ainda tendo que lidar, ou seja, as vacinas aparentemente não vão levar uma proteção de 100%, mas vão trazer uma proteção importante, especialmente adoecimento mais grave. Finalmente, a repercussão dessas vacinas no combate à pandemia. Essa é a situação atual da pandemia. Infelizmente, estamos aqui no segundo lugar em maior número de óbitos, né? O Brasil tem 12% dos óbitos do mundo, né? Nós temos 3% da população do mundo, significa que nós temos 4 vezes mais óbitos do que nós deveríamos ter. E falando sobre essa estratégia de controle da pandemia, né, para a gente fechar essa parte, a importância da vacinação. Então, a vacinação em massa tem se mostrado importante. Os experts já começam a opinar que talvez a vacinação não seja a única coisa que vai controlar essa epidemia. Existem 3 abordagens que estão sendo consideradas importantes para controlar a pandemia. Uma delas são as medidas de distanciamento físico, distanciamento social, as diferentes formas de controle. Essa é a forma mais antiga e mais eficiente de se combater, pelo menos de uma forma mais rápida, uma epidemia. Isso a gente já conhece já há séculos, talvez milênios. Infelizmente, a gente tem grande polêmica entre nós de que isso deva ser utilizado, né? O nosso país não conseguiu utilizar essa ferramenta de forma adequada. Uma outra ferramenta importante é a utilização ostensiva de laboratório e de vigilância, fazendo rastreamento de casos e de contatos. Tem sido muito importante para manter as conquistas que os países conseguiram com o distanciamento físico, reduzindo o número de casos. Às vezes eles conseguem abrir o funcionamento do país fazendo esse processo de rastreamento de casos e contatos. E a vacinação em massa, sem dúvida, não é um processo rápido, como a gente está vendo, mas talvez seja o que tenha um efeito mais duradouro, né? Então a combinação desses 3 elementos é o que se considera de mais, com maior potencial de controlar a epidemia. Infelizmente, nós no Brasil entramos por caminhos diversos, né? A gente rumou para a ideia de imunidade de rebanho, ou seja, de deixar as pessoas adoecerem para elas ficarem imunizadas, que é um grande risco, um grande atraso. É como se a gente apagasse os últimos 200 ou 300 anos da evolução da medicina. Trabalhamos em cima de querer ofertar medicamentos e leitos, como se remediar fosse o mais adequado. O nosso povo mesmo sabe que prevenir é melhor do que remediar, né? E não é à toa que a gente não tem colhido os melhores resultados, né? Esse trabalho é um trabalho interessante, vendo os países da OCDE que tiveram uma abordagem mais agressiva em termos de controle da pandemia, aqui em vermelho, utilizando essas ferramentas de uma forma mais agressiva, e em azul aqueles que foram mais liberais, tomando providência só quando as UTIs começam a ficar cheias. E aí o interessante é que
aquela contradição entre vidas, economia e liberdade, ela cai por terra, porque os países que fizeram a restrição mais rigorosa à circulação do vírus tiveram menos óbitos, aqui em vermelho, tiveram menos prejuízo e recuperaram economicamente mais rápido, e tiveram menos restrição, porque quando você faz um lockdown bem feito, ele pode durar poucas semanas. Se você não faz lockdown bem feito, ele se arrasta por meses. E aí a gente acaba pagando a longo prazo, né, pela falta da aplicação. Você toma metade do remédio, vai ter que tomar o remédio por mais tempo. E aqui mostrando que nenhuma, independente de discutir se o remédio funciona ou não funciona, nenhuma doença infecciosa foi controlada por remédio. As doenças infecciosas são controladas por vacinas. Então, foi no momento que foram introduzidas vacinas que a gente observou uma queda ostensiva de várias doenças infecciosas do passado, né? Isso faz parte da nossa história. Então, independente de ser importante ter medicamentos, e não está em discussão aqui a questão dos medicamentos, a polêmica dos medicamentos, não são os medicamentos que vão controlar essa epidemia, sendo eles medicamentos verdadeiros ou medicamentos ilusórios. Aqui é a nossa situação no ranking da vacinação. Estamos numa situação bem atrasada em relação aos outros países, né? Em termos, não chegamos nem a 10% da nossa população completamente vacinada. E ontem a gente tem contato com essa informação, né? Que a gente tem a disponibilidade, foi ofertado ao nosso governo por 5 vezes em 2020, acesso a 70 milhões de doses, e por essa compreensão de que não devia-se enfrentar a pandemia de peito aberto e que se devia investir em remédios, a gente não fez o nosso dever de casa. Como meu pai gostava de dizer, né, o corpo paga o que a cabeça erra, né? E aí, no nosso caso, o povo paga o que os governantes erram. Mas é chegada a hora deles sentarem na sua cadeira de réus, né, e responderem por isso. A população brasileira vai cobrar por essas questões. Do nosso país está ranqueado, esse é um ranking de enfrentamento da pandemia, no último lugar dos países que fizeram o melhor enfrentamento da pandemia. Obviamente é sempre o momento da gente aprender e de tomar providências para que a gente siga o melhor caminho, né? Encerro por aqui e fico à disposição para discutir depois, para ouvir, enfim, para debater com vocês. Muito obrigado. Alô? Alô? Estão me ouvindo? Você está sendo ouvido, Vicente. Está me ouvindo, tá? Estamos todos, o mundo todo está ouvindo. Obrigado. Parabéns, doutor Kenny, pela sua apresentação. Muito boa. E agora, para terminar o nosso painel, nós vamos falar sobre como alguns povos conseguiram controlar a pandemia antes da vacina. Quem discutirá esse assunto é o acadêmico Antônio Carlile Holanda Lavô. O Carlile, como a gente chama entre os amigos, fez a graduação na Faculdade de Medicina, em 1964, foi secretário de Saúde do Estado do Ceará,